Olá pessoal, tudo bem? Então vamos lá. Então para a gente começar, falar um pouquinho sobre essa pandemia, o que ela afetou e tudo mais, quero que vocês pensem um pouquinho agora, O que tem afetado aí na rotina de vocês, como que vocês fizeram na família de vocês, se vocês têm visitado os outros, que não é para fazer, hein? Não é para visitar ninguém, tá joia? Então é o seguinte, agora eu quero que vocês pensem com vocês sobre a palavra pandemia, O que significa essa palavra pandemia para vocês? Pensem um pouquinho aí. Pensaram? Então vamos lá. E agora, quero que vocês guardem para vocês aí. Espera aí. E agora eu quero que vocês pensem também com vocês o que significa a palavra saúde. O que significa a palavra saúde para vocês? Pensaram aí? Então agora vocês vão guardar esse pensamento aí, rapidinho, enquanto a gente vai assistir um breve vídeo agora sobre esse momento que a gente está passando, Sobre o que a gente tem mudado e tudo mais. Tá joia? Só um momentinho, vamos assistir esse vídeo então junto comigo? Quando tudo isso passou. A doença pegou de surpresa o mundo todo. O vírus se parecia com uma coroa e por isso lhe deram o nome de coronavírus. Mas a doença até hoje é chamada de Covid-19. Cientistas de todo o mundo se debruçaram sobre seus planos de trabalho para conter a propagação da doença. Guiados pela ciência, instruíam a população sobre a maneira mais prática de se proteger. Diziam: fiquem em casa, não saiam às ruas. Para evitar o contágio, todo mundo deveria manter uma certa distância uns dos outros. Lavem as mãos com sabonete, porque a ação dos detergentes destrói a gordura que envolve o vírus e assim ele morre. Outra coisa era de usar máscaras para proteger nariz e boca. E ficar em casa para evitar a propagação do vírus. A humanidade já havia passado por muitos momentos tristes muitas outras vezes. Era uma guerra também, porque as pessoas infectadas morriam em proporções exponenciais. A ciência nos alentava em cada momento. Mais cedo ou mais tarde, tudo iria passar. As músicas, os desenhos e todas as artes diziam isso também. Ser ou não ser? Eis a questão. As crianças indígenas, as crianças do interior e as das cidades compreendiam que o momento era difícil e aceitavam o que a ciência lhes dizia. As crianças poderiam fazer dentro de casa tudo o que faziam lá fora, mas o isolamento social era para não contaminar nem ser coroado pelo vírus. As cientistas e os cientistas elaboravam também fórmulas matemáticas para calcular o quanto de pessoas poderia morrer. Os cálculos traduziam o que a natureza estava revelando e eram muito úteis, uma vez que ajudavam a prever quantas vagas estariam disponíveis nos hospitais. E assim, caso não fossem suficientes, deveriam providenciar os hospitais de campanha para atender e tentar salvar o maior número de vidas possível. As cientistas e os cientistas varavam noites em seus laboratórios, procurando descobrir algo que fosse eficaz para imunizar e curar a doença. Mas o mundo começou a mudar. As pessoas começaram a olhar para o céu e para o chão em que pisavam e ver que a poluição estava diminuindo. Viram que as águas estavam se tornando cristalinas e que as pessoas começaram a demonstrar seus afetos. Sim, sim, pensou a cientista, os ingredientes da poderosa medicação, a solidariedade, a compreensão e o amor. E se juntaria a eles a ciência para descobrir um remédio que cuidaria das pessoas infectadas, ajudando a combater o medo e a tristeza que afligiam a humanidade daquele tempo. Como também toda a miséria, o egoísmo e o desamor que porventura ainda remanescesse. De nada adiantaria a passagem do vírus em forma de coroa se não houvesse provocado uma grande mudança no espírito humano.
E assim, confiando na ciência, mais uma vez a humanidade superou aquele momento triste. Fim. Então, gente, depois de a gente assistir esse vídeo, a gente conseguiu entender um pouquinho mais, né, sobre o que é essa pandemia, o que é esse Covid, o que está acontecendo no mundo, né? Porque veja bem, olha o que a gente está passando, né? A gente está passando por um isolamento, a gente está passando por várias coisas, né? Várias coisas mudaram na nossa rotina. Primeira coisa que mudou, que é o que a gente mais observa, o que é? A máscara, né? Então a gente tem que andar de máscara toda hora. O professor agora tá sem máscara aqui porque não tem ninguém. Eu tô em casa, beleza? Tô em casa, então tô sem máscara porque eu tô dentro de casa, né? Então fica mais tranquilo. Mas se eu sair pra fora da minha casa, o que eu tenho que fazer? Usar máscara, né? Então, além de usar máscara, o que mais que a gente precisa fazer, pessoal? Usar álcool em gel? É isso aí, né? Vamos usar álcool em gel. Vamos usar álcool em gel, vamos se imunizar, né? Então o que é se imunizar? A gente passar álcool em gel toda hora, a gente passar, sair pra fora, a gente pega numa porta que não é da nossa casa, a gente tem que passar álcool em gel na mão, a gente não pode colocar a mão na boca, hein? Nem no nariz e nem nos olhos. Por quê? Porque é através daí que a gente se contamina, né? Se uma pessoa tá com o Covid, tá nesse momento ali que tá contaminado, ela pega numa maçaneta da porta, né? E você depois vai lá e pega e coloca na sua boca ou esfrega seu olho, você pode se contaminar. Então por isso que a gente não pode, né, estar colocando a mão na boca e nos olhos quando a gente está na rua e tudo mais, né? Então a gente tem que tomar bastante cuidado e sempre usar álcool em gel para limpar as mãos, lavar bem as mãos com água e sabão, né? Para a gente não correr esse risco de estar contaminado, beleza? Então se lembram lá no início que eu falei para vocês pensarem sobre a palavra pandemia? Então agora a gente vai entender o que é o significado de pandemia. Segundo o dicionário da língua brasileira, o que significa pandemia? Pandemia é uma doença infecciosa e contagiosa que se espalha muito rapidamente e acaba por atingir uma região inteira, um país, continente, etc. Ou seja, o mundo inteiro muito rapidamente. Era isso que vocês tinham pensado antes? Se era, beleza, vocês estavam certos. Se não, não tem problema. Agora vocês aprenderam, beleza? E a saúde, que eu tinha pedido para vocês pensarem. A palavra saúde. Vocês pensaram na palavra saúde? O que vocês tinham pensado antes? Então veja bem, ó, segundo o nosso dicionário, o que significa a palavra saúde? Condição de sã, de quem está saudável, boa saúde. Ou seja, né, o estado com que a gente se encontra, que com certeza a gente quer ter boa saúde, não é mesmo? Então é isso aí. Se vocês pensaram, vocês estavam certíssimos, pessoal. É isso aí, parabéns para vocês. Mas, então vamos lá. Agora, o que a gente aprendeu com esse momento? Que a gente não pode colocar a mão na boca, nem no nariz e nem nos olhos, beleza? Vamos combinar assim? Sempre que sair de casa, usar máscara e o que mais? Passar álcool em gel, é isso aí. Por que sempre passar álcool em gel, né, gente? Porque imagine, você não quer contaminar ninguém, né? E nem mesmo se contaminar. Então vamos lá. Se você está contaminado, imagina só o que vai acontecer. Você vai passar para outras pessoas, você vai contaminar mais gente, vai contaminar gente aí da sua casa, né? Então você imagina o seu avô, a sua avó, que são as pessoas que são classe de risco. O que é pessoa com classe de risco? A pessoa com classe de risco é aquela pessoa que são mais vulneráveis, né, a esse vírus, né, ao Covid. O que é? As pessoas mais idosas ou as crianças bem pequenininhas, né? Por quê? Porque as pessoas têm um nosso sistema imunológico mais fraco quando você está nessa idade. Então, você tem que se cuidar melhor. Por isso que a gente tem que cuidar dos nossos vozinhos, nossa vozinha, das pessoas que são mais idosas e também das criancinhas, beleza? Então, o que acontece, gente? Nesse momento que a gente está passando, então, afetou muito, né? Muitas pessoas. E além disso, além da nossa saúde, né? O que afetou agora com essa pandemia? Além da nossa saúde, é claro, né? Mas também afetou a questão financeira das pessoas, né? Então o que acontece? Às vezes a pessoa, né, tem um momento lá muito frágil da vida dela. O que acontece? Se ela pegar o Covid, né, ela não tem como gastar com dinheiro para se tratar e tudo mais, né? Claro que a gente tem que recorrer, né, a nossa saúde pública, mas a nossa saúde pública está super carregada, né, gente? Vocês viram com certeza agora nesses últimos dias o que está acontecendo, né? A gente teve essa parada aí esses dias
de uma semaninha aí pra gente ficar em casa, todo mundo teve que ficar em casa, o pessoal foi reduzindo as horas trabalhadas, né? Então por quê? Pra gente tentar conter esse vírus, né? Para tentar não se propagar. O que é se propagar? É se contagiar cada vez mais. Eu passo para você, você passa para outra pessoa e assim por diante, né? Então o que acontece, gente? Muita gente foi atingida, né? Às vezes com essas paradas, com esse vírus e tudo mais, né? E muita gente ficou numa situação precária, né? Então, além da nossa saúde, o que atingiu? Atingiu a parte econômica, que é a parte financeira, né? Então, que muita gente está muito despreparado para esse momento, né? Na verdade, preparado mesmo ninguém estava, né? Mas, às vezes, a gente tinha uma condição melhor para sobreviver. E teve pessoas que não. Então, por favor, gente, vamos se cuidar? Vamos combinar assim, então? Combinado? Todo mundo se cuida e ninguém contamina ninguém. Todo mundo tá de beleza, hein? Tudo certinho. Beleza, pessoal? Valeu!